Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui muito animados, muito motivados para mais um programa muito especial, com todo mundo cheio de gás, cheio de vontade para debatermos e falarmos um pouco sobre a conexão do campo com a cidade. E hoje nós vamos, na primeira parte do programa, ter aqui um profissional de altíssimo nível, que vai trazer para nós muitas informações bacanas. Nós estamos recebendo hoje aqui o amigo Ricardo Galvão. O Ricardo é diretor de agronegócios da PepsiCo, né? E ele vai falar para nós muito sobre a produção de alimentos, sobre a produção lá no campo, sobre essa conexão forte que eles fazem da produção agrícola com o mercado final dos consumidores lá da cidade. Ricardo, para nós é um privilégio te receber aqui. A sua pessoa engrandece o nosso programa. Eu, Tejon, Letícia e Roberto estaremos aqui na primeira meia hora te sabatinando com muitas perguntas. E antes de você dar o boa tarde, eu já quero fazer a primeira pergunta. Ricardo, eu sei que vocês têm um trabalho muito bonito no Nordeste com a produção de coco e vocês têm feito uma série de ações sustentáveis para viabilizar a geração de emprego, desenvolvimento, a integração das regiões. Eu sei que vocês também têm tentado aí desenvolver uma nova tecnologia, colocando a cultura do cacau sobre o sombreamento dos coqueiros. Então, comenta para nós um pouquinho essas ações e dá seu boa tarde para o nosso. Boa tarde, pessoal. Marcelo, muito obrigado pela oportunidade. É um grande prazer estar aqui no programa Conexão Campo Cidade. Quero cumprimentar a Letícia, o José Luiz Tejon, o Roberto Rodrigues, que muito bem representam o agronegócio brasileiro. Eu sou fã de vocês. Também quero agradecer o interesse do programa no agronegócio da PepsiCo, onde temos uma longa jornada de parceria com os agricultores desse imenso Brasil. Bom, como você falou, a PepsiCo é uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do Brasil, também uma que mais movimenta o agronegócio no país. Somos uma empresa, em nossa essência, do agronegócio, porque grande parte dos insumos que processamos, batata, coco, amendoim, milho, os óleos vegetais, vem do campo, né? E o nosso programa agro ele começou em 1997. Nós começamos com batata, na verdade, batata de chip, onde nós começamos a comprar diretamente dos agricultores e onde nós começamos a firmar os primeiros contratos em 1997. E, nessa época, nós tínhamos muita dificuldade de negociar com os agricultores, né? E aí a PepsiCo decidiu plantar, fazer uma área própria, onde eu fui lá em Patrocínio, lá no Alto Paranaíba, próximo do Triângulo Mineiro, arrendamos um pivô de 50 hectares, compramos batata semente, fertilizantes, e aí nós começamos a planilhar o custo de produção. E é o modelo que a gente utiliza até hoje. E me lembro que nessa época a batata semente representava em torno de 35% do custo. E aí nós entramos já nessa cadeia para organizar. E nós conseguimos dobrar a produtividade. Saímos aí de 15, 16 toneladas por hectare naquela época, eram outras variedades, e hoje estamos falando aí em torno de 31, 32, até 35 toneladas por hectare. E, claro, o programa de coco que você perguntou, a PepsiCo adquiriu a Quero Coco em 2009, onde nós temos um programa bem robusto lá em Petrolina. Inclusive, nós temos uma fazenda própria de 500 hectares, que representa mais ou menos aí quase um terço do nosso abastecimento, e os demais a gente faz parceria com os agricultores. Nós temos lá mais de 80 agricultores, a maioria deles, inclusive, de agricultura familiar, onde a gente faz contrato nesse mesmo modelo que a gente utiliza para a batata, que é o sistema Cost Plus, ou seja, é o custo mais uma margem, para estar seguro que o produtor vai ganhar dinheiro e conseguir reinvestir e seguir crescendo conosco nessa cadeia. Legal. Ótimo, Ricardo. Eu queria também te fazer uma pergunta aqui. A PepsiCo é uma gigante, né, do setor alimentício. E vocês devem estar antenados com as novas mudanças de comportamento dos consumidores.
Gostaria de ouvi-lo falar sobre essas tendências do consumo mundial e como isso impacta o agro. E também de entender as diferenças entre os principais mercados de vocês, principalmente a Ásia, continente que mais cresce as nossas exportações. Esse é um tema muito relevante, Letícia. Realmente, o consumidor hoje, com as redes sociais, com a mídia, ele está muito conectado, né? E a forma de fazer marketing vem mudando nos últimos anos. Inclusive, abrindo um parênteses, nós lançamos recentemente a nossa campanha Leis do Pacote ao Consumidor, perdão, do Campo ao Consumidor em até 48 horas, que foi uma forma de nós chegarmos, informar o consumidor que realmente a nossa batata ela não tem nada de conservante, ela é batata in natura, óleo e sal. Claro, é uma variedade adequada, frita na temperatura adequada, por isso que ela é sempre crocante, e onde a gente sempre procura atender o consumidor. E essa propaganda, essa campanha, realmente ela está fazendo o maior sucesso. Ela foi gravada, inclusive tem um vídeo que foi gravado numa das nossas fazendas de produção em Minas Gerais, onde saiu uma embalagem especial, onde aparece aí o Gustavo Furma, a Marisa Casarotto, a Lúcia Ramarriga, o senhor Massuda, que são nossos produtores localizados no Paraná, Minas Gerais e São Paulo, que representam os demais agricultores que realmente produzem essa batata com tanta qualidade, né? E esse contato com o consumidor ele é muito importante. A gente recebe muita informação, muita perguntas, inclusive sugestões de sabores, e a Pepsi procura atender esses clientes. Olha, eu queria parabenizar vocês, PepsiCo, porque nós temos uma missão aqui e eu me sinto muito responsável por isso. Chama-se marketing, chama-se estratégia de comunicação. E quando eu ouvi, passando no supermercado, esta embalagem da batata com a fotografia de um agricultor, para mim ficou claro, e eu gostaria que este encontro aqui do Conexão Campo e Cidade fosse um momento histórico, pedagógico. E os agricultores, que são uma imensa maioria que nos assistem aqui, e compreendessem que quem tem o dever de cuidar da imagem dos agricultores é quem fala com o consumidor todo dia. E aqui está o exemplo da PepsiCo. E, com certeza, esta batata Lay's, com a fotografia dos agricultores, ela gira muito mais do que os seus concorrentes, porque ela passa uma coisa fundamental que o cidadão hoje quer. Ele quer credibilidade na origem. E quando é estampado aqui nos supermercados do Brasil a figura do agricultor, e aqui só 3 ingredientes, batata, óleo e sal, e a presença do agricultor, isto é de uma importância gigantesca para os produtores brasileiros e mundiais. Então, que as demais companhias agroindustriais, laticínios e frigoríficos, aprendam com esta bela lição da PepsiCo. E sobre isso, eu gostaria que o Ricardo Galvão, que é agrônomo lá por Viçosa, né? Tem mestrados no IAC, na Fundação Getúlio Vargas, que ele nos dissesse como surgiu esta ideia, por que surgiu esta ideia de estampar aqui o principal garota propaganda de um alimento, o agricultor na embalagem da Lay's, que daqui a pouco eu vou abrir para começar a comer isso aqui, porque também vou te contar, é muito gostoso, viu? Ricardo, como pintou essa ideia espetacular? Muito bem, Tejon. Essa ideia surgiu discutindo com o time de marketing, até nós apresentando o programa Agro, como que funciona para eles, né? Eles falaram, nossa, que legal, vamos fazer uma campanha com os agricultores. E aí surgiu, essa campanha começou em novembro do ano passado, ela está ativa até hoje, e realmente mostrar toda a cadeia, que a batata, você pega, por exemplo, nós temos produção de batata hoje em 6 estados brasileiros. Ela vai do Rio Grande do Sul até Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas, São Paulo e Goiás. Então, nós temos mais ou menos 300 campos de produção por ano, são mais ou menos 4.500 hectares, a gente consome em torno de 120 mil toneladas de batata in natura por ano, né? E, apresentando esses números para o time de marketing, eles ficaram encantados. Poxa, vamos fazer uma campanha, mostrar isso para o nosso consumidor. E aí, de onde surgiu a ideia e começamos a implementar.
realmente é um prazer muito grande, é uma emoção colocar os agricultores estampados. A gente sabe que, por tema, o Brasil é um país tropical, né, com a sua extensão territorial. O sistema de abastecimento de batata é um sistema just in time, ou seja, a batata sai direto do campo para as fábricas. Hoje nós temos 3 fábricas, uma em Curitiba, Itu e 7 Lagoas, e é muito complexo nós atendemos a produção, principalmente agora no verão, que a gente sabe que chove, colher a batata é lavada e mandar isso para as fábricas tem sua complexidade. E aí nós conseguimos mostrar isso para o consumidor, que a batata é colhida e processada em até 48 horas, né? A gente coloca em até porque tem campos, por exemplo, ali na região de Contenda, que está uns 30 quilômetros de Curitiba, o produtor colhe essa batata de manhã, próximo aí, depois do almoço, essa batata está sendo lavada, e à noite essa batata está sendo entregue e processada na fábrica de Curitiba, né? Então, assim, muitas vezes é menos de 24 horas. Por outro lado, quando você tem um período de chuva, às vezes eu não consigo colher batata no Paraná, ela tem que vir de Minas ou de Goiás para Curitiba, e aí ela chega esse transit time que dá até 48 horas. Então, assim, a gente tem sempre um produto fresquinho e o produtor sente orgulho de fazer parte, né? Inclusive, há 3 semanas atrás, nós fizemos o Encontro dos Agricultores, onde a gente reconheceu os melhores do ano. A gente sempre faz esse evento anual, e isso é um orgulho mostrar essa foto para os que saíram, né? E a gente quer incentivar realmente a fazer mais campanhas como essa da lei do pacote, do campo ao pacote em 48 horas. Ricardo, eu vejo que então vocês têm contrato com produtores, tá certo? Produtores específicos, né? A pergunta é, que critérios você estabelece para fazer o contrato com esse ou aquele produtor? Número dois, existe alguma possibilidade de fazer contratos com cooperativas, pegar uma área mais abrangente? Perfeito, Roberto. Hoje nós compramos mais de 250 mil toneladas de matérias-primas aqui no Brasil, né? Nós temos contratos aí com mais de 110 agricultores brasileiros, como eu falei, para fazer grande parte do nosso portfólio, que é a batata Lay's, né? Nossa batata Ruffles, a batata palha Elma Chips, o milho para Doritos, a nossa água de coco Quero Coco. E, na verdade, são produtores já que estão conosco já há 3 gerações, principalmente os de batata, né? Então, assim, o critério o produtor tem que ter uma visão de médio e longo prazo, né? A gente sabe que trabalhar com a indústria é muito diferente do mercado, onde a gente define o custo de produção mais uma margem. A PepsiCo não tem interesse de comprar batata abaixo do custo de produção, porque sabe que esse agricultor vai quebrar no curto prazo, né? E também o negócio não suporta pagar os picos de mercado. Batata às vezes chega a 200, 250 reais o saco de 50 quilos. Então, assim, o modelo é um sistema custo mais margem, onde o produtor realmente vai conseguir sobreviver e sobrar dinheiro para reinvestir. Então, assim, o perfil é realmente uma visão de médio e longo prazo, um planejamento de sementes, de batata sementes, aí, que são em torno de 3 anos. Tem que ter uma certa tecnologia, colheita mecanizada, armazenamentos em câmaras frias, então tem que ter uma infraestrutura mínima. Mas nós trabalhamos aí com pequenos, médios agricultores. Tamanho não é documento. Realmente o produtor tem que ter a disponibilidade de estar trabalhando com a indústria. E a sua pergunta em relação à cooperativa, claro, a PepsiCo sempre está aberta a trabalhar com cooperativas. Inclusive, tem uma cooperativa no Paraná que já trabalha conosco já há muitos anos, de sucesso, e a gente está aberto aí para estabelecer novos contratos. Inclusive, a gente tem que migrar, né? A gente sabe que a mudança climática ela é uma realidade, a gente, com o tempo, vai ter que desenvolver novas regiões de plantio que a gente não atua hoje, até para ter um programa agro mais resiliente a essa mudança climática, que já é uma realidade. Ô, Ricardo, praticando um pouco aí de visão de tendência de mercado, a gente tem observado um crescimento contínuo no consumo da batata doce, principalmente para as pessoas que são atletas, para quem frequenta academia, para quem está preocupado em baixa caloria, uma fonte de carboidrato com absorção lenta aí da glicose.
E o que vocês estão pensando aí para o futuro, para também ter esses produtos que vocês têm hoje com a batata inglesa, para ter também com a batata doce? E já engatando a pergunta, lá nos Estados Unidos a gente vê muito, tanto a batata inglesa quanto a batata doce, pré-frita, congelada no supermercado, temperada com pimenta, com páprica, com várias formas, né? E tem uma saída espetacular também. Então, eu queria saber se vocês pensam também nesse segmento. Perfeito. Marcelo, no passado nós tínhamos uma linha que chamava Sabores da Terra, onde nós processamos mandioca, cenoura amarela, inhame, né? E, na época, era muito difícil a gente fazer originação dessas matérias-primas, né? E aí onde que a gente precisa organizar a cadeia, principalmente essa de batata doce, o produto ele é delicioso. O problema é que as variedades de batata doce que nós temos hoje no Brasil, elas não fritam, elas ficam caramelizadas, porque ela tem um teor de açúcar redutor muito alto. Então, quando você faz o processamento de fritura, essa batata vai caramelizar, ficar escura, e ela dá um sabor de amargo, né? Por outro lado, a gente tem um centro de pesquisa no Peru, que a gente tem uma parceria. Nós estamos trazendo alguns materiais, inclusive tem alguns aqui no Brasil, que a gente está testando para ver se eles se adaptam nas condições brasileiras. E aí sim, são variedades mais focadas para o mercado de chip do que para o mercado in natura, é o que a grande parte das variedades de batata doce que a gente tem no Brasil. Então, a gente acredita aí que no médio prazo a gente possa ter alguma coisa nesse sentido, né? Conectando com a sua segunda pergunta de batata pré-frita congelada. Realmente, o mercado hoje ele é crescente também, assim como o mercado de chip. O negócio que muita gente me pergunta, Ricardo, por que a PepsiCo ou a Elma Chips não entra no mercado de pré-frita congelada? O negócio é que o mercado é completamente diferente do mercado de chip. As variedades são outras, o processamento é outro, a cadeia de congelada é um posicionamento completamente diferente do mercado de chip, né? Então, é uma outra empresa, um outro negócio. Inclusive, o mercado de chip que a gente atua hoje, nós compramos em torno de 1/3, mais ou menos 35% da batata no Brasil para o mercado de chip. Por quê? O mercado de mesa hoje, que mais ou menos o Brasil produz em torno de 3,5 milhões de toneladas por ano, né? E 70% dessa batata é batata para mesa, que é uma batata oblonga e de polpa amarela. E para fazer chip tem que ser uma batata redonda e de polpa branca. Por isso que nós temos que fazer parceria com os agricultores, temos um programa de batata semente para realmente fomentar a cadeia de produção, para a gente ter batata no volume, custo e qualidade que a PepsiCo precisa, entendeu? É um mercado bem complexo. Ricardo, eu vi aqui, li bastante sobre as metas, né, de sustentabilidade de vocês, e não vou deixar de perguntar, né, por ser mulher até, uma das citadas é melhorar os meios de subsistência das pessoas na cadeia e comunidade, incluindo o empoderamento econômico das mulheres. Então, eu queria saber, nos projetos de vocês no campo, qual a diferença que faz ter mulheres envolvidas? A PepsiCo anunciou recentemente realmente uma transformação em toda a sua cadeia de valor, né, que é o PepsiCo Positive, que fala justamente que coloca a sustentabilidade do negócio nas nossas 23 marcas no mercado de snacks, foods e bebidas que a gente atua, né? E, claro, essas metas falam exatamente o que você comentou. A primeira delas é implantar práticas agrícolas regenerativas em 2,8 milhões de hectares até 2030, o que representa aí mais ou menos 4 milhões de campos de futebol, que é a área equivalente às matérias-primas que a PepsiCo usa no mundo inteiro. A segunda é tornar todas as matérias-primas 100% sustentável até 2030. Vale lembrar que 100% das nossas batatas produzidas aqui no Brasil já são de origem sustentável, dentro do nosso programa de agricultura sustentável, né? E 87% do coco. A gente quer chegar em 2023 também com coco 100% certificado. E a terceira é melhorar o meio de subsistência em mais de 250 mil pessoas nas comunidades onde nós operamos e dando o empoderamento da mulher, né? E a PepsiCo tem realmente levado isso a sério. Muitas mulheres na gestão de cargos de liderança dentro da PepsiCo, levando isso para o nosso no negócio de agronegócio.
quase 50% da minha equipe de batata e coco ela já vem das mulheres, né? Inclusive, quando e o agronegócio, no passado, ele já foi mais, né? Ele é muito machista, né? Isso vem mudando com o tempo. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando a primeira agrônoma assumiu para gerenciar a produção de batata em São Paulo, e eu fui com ela no agricultor para apresentá-la, né? O agricultor ficou meio assim, mas hoje ele reconhece, nossa, eu prefiro trabalhar com mulher do que com homem, porque a mulher ela é muito mais assertiva, muito mais organizada. Então, assim, quebramos esse paradigma. E levando isso para a nossa fazenda de coco, nós temos lá a Rejane, que é a nossa tratorista. Inclusive, nós temos eu estava discutindo com a equipe de coco, a gente perguntar para ela, a gente gostaria que o trator dela fosse cor-de-rosa, realmente representando a mulher, né? Então, nós temos mulheres dirigindo os nossos caminhões, esses caminhões que a gente vê nas rodovias, essas carretas enormes, temos mulheres que já dirigem. Então, assim, realmente é uma quebra de paradigma em toda a cadeia. A mulher vem ocupando seu espaço e merecidamente. Vocês estão vendo aí no vídeo uma marca embaixo de nós chamada Audência. É um novo apoiador que o nosso Conexão Campo Cidade tem a partir de hoje. A Audência é uma faculdade na França, onde eu vou dar aula, eu estou de partida para lá amanhã, espero ir e espero voltar também. Onde nós teremos desta vez 40 alunos de China, Índia, África, de vários lugares do mundo. Eles vêm ao Brasil, passam aqui 2 meses, e é um Master Science, para formá-los em Food and Agribusiness Management. E nós estamos iniciando, nessa minha ida, uma nova visão de um profissional de agronegócio. Nós vamos chamar de Agribusiness Chief Officers. Significa preparar jovens do mundo inteiro para a compreensão da cadeia produtiva como um todo. Porque ou entendemos a cadeia produtiva como um todo, ou nos destruímos entre nós, inclusive na apropriação do protagonismo de cada elo da cadeia que tem sua missão e seu compromisso no resultado final. Por isso, parabéns aqui à Pepsi colocando os agricultores nas embalagens. E o Roberto mencionou a cooperativa, e eu sei que tem um estudo feito em Harvard envolvendo a PepsiCo, onde foi feito um trabalho genial de acabar com a miséria e a pobreza em determinadas regiões da América Latina, onde a PepsiCo participou, dentro dessa visão do sistema de agronegócio. E como nós temos no mundo muita miséria e pobreza para enfrentar, a questão que deixo é essa aqui. Então, Ricardo, daqui para frente, uma corporação planetária como a PepsiCo, ela pretende se envolver mais ainda nos aspectos da filantropia de resultado, ou seja, contribuição, e aí provavelmente outra coisa que está no estudo de caso é, sem cooperativismo, você não consegue fazer com que aqueles pequenos também se organizem. Vocês têm lá uma missão de filantropia do Alavante a ser exercitada também na PepsiCo, Ricardo? Sem dúvida. A PepsiCo é uma empresa que apoia esse tipo de iniciativa. Nós temos o programa aí que ajuda a fundear um combate à fome. Nós temos o programa de levar água tratada para várias comunidades, não só no Brasil, como em outros países aqui na América Latina. E exatamente pensando nisso aí, acabou que eu nem comentei o tema do consórcio com cacau com coco. Como eu comentei, uma forma de ajudar, né, a agricultura familiar, os pequenos agricultores, nós estamos implantando lá em Petrolina o consórcio do cacau com coco, que todo mundo sabe que o cacau ele precisa de sombra para produzir, né? E hoje nós já temos essa sombra que é feita pelo coco. Então, nós estamos fazendo um projeto piloto de plantar o cacau debaixo do coco, para você ter uma renda adicional para esses pequenos agricultores, essa agricultura familiar. E hoje nós utilizamos muito coco, cacau em pó para a nossa linha de Toddy e Todinho. Então, grande parte dos agricultores não plantam o cacau hoje por falta de mercado, né? Então, isso é uma forma de agregar valor, ou seja, o agricultor, a gente sabe que o cacau é uma cultura também de pequenos agricultores, difícil de mecanizar. Então, assim, mas você está colocando uma cultura junto com o coco que vai trazer uma rentabilidade a mais,
porque o recurso você já tem lá, que é o solo, o sistema de irrigação já está instalado, o microclima, que é a sombra do coco, já está lá. Então, a fertirrigação vai ser aproveitada para o cacau também. Então, é uma forma de segurar esse agricultor no campo e ter um melhor padrão de vida, né, com essa rentabilidade adicional que vai vir com o cultivo do cacau. Muito bem. Ô, Ricardo, o pacote tecnológico você entrega completo para o produtor, né? Seja para batata, para coco, para cacau, vocês têm um pacote tecnológico, com os insumos todos, e o produtor sabe exatamente o que vai ter de custo, e você também sabe qual é o custo dele. Então, é bem equilibrado esse processo de parceria, né? Exatamente. Hoje, grande parte dos agricultores, eles são muito bons naquilo que eles fazem, né? Os produtores de batata são muito profissionalizados, os produtores de coco já estão no segmento há muitos anos também. Como eu falo, independente do tamanho, eles fazem muito bem o sistema de produção. E, claro, quando chega uma variedade nova, entra uma tecnologia nova, por exemplo, as nossas variedades fritolês, quando a gente introduz uma nova, a gente manda já todo um pacote tecnológico para ter o sucesso na produção. No sistema de coco agora, a gente fez uma parceria. Eu, por exemplo, não tenho know-how nenhum de coco. Poxa, vamos buscar pessoas que têm essa expertise. Então, nós fizemos uma parceria com uma grande empresa de chocolate que conhece muito esse mercado. Inclusive, eles têm uma parte agrícola e foi onde nós compramos as primeiras mudas de coco para plantar, para fazer esse piloto na nossa fazenda e nos agricultores. Então, eles têm toda essa expertise, todo o pacote tecnológico para a gente ter o maior sucesso nesse projeto. Ricardo, nós vamos seguir agora aqui com outros assuntos que nós temos na pauta do programa e você continua conosco como debatedor aí dos temas, né? Roberto, você queria começar o nosso debate de hoje com a aprovação da nova lei dos defensivos agrícolas. Isso mesmo, Marcelo. Quarta-feira passada, a Câmara dos Deputados aprovou a lei, o projeto de lei PL 6299, que moderniza o sistema de registro de moléculas novas de defensivos agrícolas. E que, inclusive, muda o nome. Até hoje fala-se agrotóxicos, agora vai chamar pesticida. Agora com a nova lei, é pesticida o nome do defensivo agrícola, agora alguma coisa sem nenhum viés ideológico, portanto, muito mais claro. Qual era o problema, Tejon? O Marcelo, Tejon, Ricardo e Letícia, que conhecem muito bem esse assunto. O problema é o seguinte, o registro de uma molécula aqui no Brasil demorava, em média, 8 a 9 anos. Nos países que concorrem conosco, o registro demora 2 a 3 anos. Resultado, quando uma molécula nova era aprovada aqui no Brasil, ela podia ser velha ou já em desuso nos países que começaram antes com esse processo. Eu acho que isso perturbava, ou poderia perturbar, até a sua exportação. Produtos que eram tratados com aqueles defensivos não eram aceitos em mercados que não aceitavam mais aquele defensivo. Então, a modernização da lei passa fundamentalmente pela agilização dos processos. Isso aí tem duas variáveis fundamentais para serem tratadas. O primeiro é que o registro da molécula passa por 3 entidades de governo. O Ministério da Agricultura, que cuida da parte técnica, observa o efeito e a eficiência daquele defensivo novo. Pela Anvisa, que vai observar a questão daquele defensivo em relação à saúde humana. E o IBAMA, que vai observar aquilo em relação ao meio ambiente e efeitos colaterais. Então, esses 3 organismos se juntam para avaliar um defensivo. Se um deles implicasse no defensivo, vai demorar 8, 9, 10 anos para registrar, ele ficar para trás do processo de modernização. Agora não. Com essa nova lei, vai ter prazos, 2, 3 anos no máximo, para cada uma das agências colocar a sua posição rapidamente. Isso vai agilizar o processo e, portanto, melhorar a nossa competitividade. Aí surge uma dúvida. Mas se demora 9 anos, 8 anos, vai baixar para 2 ou 3 anos, vai piorar o rigor? Não, esse é a grande mérito dessa lei, é o seguinte, não mexe o rigor. Ao contrário, essa nova lei, que foi aprovada na Câmara dos Deputados semana passada, exige transparência em todo o processo de regularização e de reconhecimento daquela molécula. De modo que qualquer pessoa da sociedade pode acompanhar o tempo inteiro aquele registro da nova molécula. Então, é de fato uma modernização
E olha, foi discutido, esse projeto surgiu em 1999, faz 23 anos, e o projeto de lei em 2002, portanto, 20 anos de discussão. Não tinha mais o que discutir, estava mais do que esgotado o assunto, era só uma questão de colocar em votação, e, de fato, foi 300 a 150 o resultado da votação a favor da legislação, que agora vai ter que passar pelo Senado ainda, Marcelo. Era isso, basicamente era isso aí que eu queria colocar. Oi. Roberto, por exemplo, você citou aí IBAMA, Anvisa e Ministério da Agricultura, que tem profissionais muito sérios, competentes, que estão lá especializados para julgar isso. Por que a população e os políticos não se preocupam mais com outras coisas? Porque é o seguinte, hoje, qualquer assunto técnico vira discussão política. Isso não deveria ser assim, porque eu penso assim, nos países desenvolvidos, as coisas funcionam como você acabou de traçar aqui. Né? 2, 3 anos, aprova o defensivo. Para quem conhece a fundo isso, os defensivos cada vez mais têm sido seletivos, menos agressivos aos animais, ao meio ambiente. Então, assim, é desnecessário o excesso de politização desse assunto, e principalmente por pessoas que não entendem do assunto, né? Porque isso é uma questão muito técnica. E quem já conduziu agricultura, já tocou lavoura, sabe o tamanho do dano que, às vezes, um ataque de insetos, ou de fungos, ou de bactérias causam numa produção de alimentos. Né? Então, assim, a gente tem que olhar no defensivo agrícola, no pesticida, da mesma forma que a gente vai à farmácia e compra um remédio para dor de barriga, um remédio para infecção, um remédio para febre, e assim por diante. Exatamente, Marcelo. Essa é a exata colocação que tem que ser feita. O defensivo é um remédio para a planta. Se a gente toma vacina contra uma doença que pode ser fatal, por que não defender a planta de uma doença que pode ser fatal, que elimina completamente a sanidade daquela planta e cria um problema sério para a sociedade como um todo? Então, defensivo, às vezes, é veneno. Não é veneno. Lógico, se você não aplicar de acordo com regras muito claras, as regras existem. A roupa tem que ser adequada, a máscara, tudo muito bem feitinho, luva. O processo é muito bem feito, regulamentado, de como usar o defensivo. Então, o que é importante é o seguinte: um defensivo só pode ser comprado pelo produtor mediante uma receita de um profissional, um engenheiro agrônomo. Assim como a tarja preta, você falou remédio. Então, a tarja preta da farmácia, só com receita médica, senão ninguém pode comprar. Então, na verdade, deve ter que ser entendido como remédio para plantas. Mesma coisa que você mata pernilongo na sua casa, ou barata na sua casa. É um defensivo contra pragas que atrapalham a sua vida. Tem que ser entendido como tal. Defensivo agrícola é remédio para a planta. Eu gostaria de fazer uma reflexão também sobre esse ponto, que foi muito debatido, né, na mídia. Na hora que você citou a Anvisa, o IBAMA e o MAPA, né? Não é de interesse do setor descredenciar nenhum órgão desses, né? Essa autoridade deles, exatamente, gera credibilidade. E com uma questão, acho que a gente consegue fazer uma reflexão em relação a isso. Se não houver clareza, se não houvesse clareza nos nossos processos, a gente não seria o terceiro maior exportador de alimento do mundo. A gente não exportaria para 150 países, e a gente sabe que as regras são extremamente rigorosas, né, para entrar nesses mercados. Então, eles não seriam compradores se não tivessem confiança no processo e, melhor ainda, a certeza de que o alimento brasileiro é 100% seguro. E, para isso, a gente temos o PARA, né, Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, realizados a cada 2 anos, no mesmo sistema e metodologia feito pela União Europeia. De acordo com o último relatório, 0,89% dos alimentos estão em não conformidade, enquanto da União Europeia é 0,91%. Então, aqui, a gente, como produtor, a gente sabe, né, que o produto brasileiro é 100% seguro, e por isso, tantos mercados abertos, né, há tantas possibilidades para o Brasil. E complementando hoje, a gente sabe que, como o Roberto falou, né,
Hoje, qual a diferença do remédio para o veneno? É a dose. Se você tomar um remédio humano exagerado, você vai morrer, vai ter uma intoxicação no mínimo, né? E a gente sabe que a agricultura hoje se profissionalizou muito, né? Os agricultores respeitam aí o registro para a cultura, né? Não pode usar um produto registrado para uma cultura em outra. Então, tem que respeitar as doses, né? De acordo com a bula, tem que respeitar também o período de carência entre pulverizar e colher. Ou seja, isso já está muito difundido e as empresas de defensivos têm feito um papel fundamental de orientação nos agricultores, né? Agora, pessoal, vamos cair na real. A gente tem um problema de comunicação na mão. Eu me lembro daqueles delegados de antigamente, quando eu comecei lá em Pompeia, faz tempo, lá nos anos 70, o cara, olha, não foi você, mas esteja preso. Né? O camarada, ou seja, nós temos um problema de comunicação. E ao compreender que temos um problema de comunicação, não adianta nada essa nossa conversa racional aqui perante um mundo que está mal educado, está mal preparado e mal trabalhado para o assunto da ciência de uma maneira geral. Para a ciência de uma maneira geral. Então, é importante que a gente compreenda que nós temos um desafio, falar com a sociedade urbana sobre algo complicado, complexo, que é ciência. Por isso, essa vibração aqui com a Pepsi fazendo isso para os agricultores. E, na minha opinião, não cabe, o agricultor não pode entrar em briga de cachorro grande. O agricultor não tem que se meter em conversa de veneno, não tem que se meter em conversa de desmatamento, não tem que se meter em conversa que ele não é o responsável. Quem tem que explicar para a sociedade urbana o que é ciência é quem faz a ciência. Cabe a ela ter uma linha de comunicação e consta lá. Temos o compromisso de falar com todos os stakeholders, mas não faz. Porque falar com a sociedade urbana, colocando o meu brand, minha marca, sobre um tema como esse, é muito delicado. Então, fica por quê? Fica por conta dos agricultores. Então, qual é a sensação que passa na percepção? De que são os agricultores que amam tudo isso. Não passa a percepção de que é melhor, de que 8 anos vai virar 2, que isso é bom para todo mundo. Por quê? Porque falta um plano pedagógico, educativo, de longo prazo, com relação à ciência perante a sociedade urbana. Fizemos uma pesquisa há uns 4 anos atrás para a ANDA, Associação Nacional de Difusão de Adubo, aqui em São Paulo. Perguntava para o cidadão de São Paulo, o que você precisa para fazer agricultura? Amigos, 48% respondeu agrotóxico, 25% falou adubo, semente, água, solo, deu 5%, 6%. E você pega um dado como esse, se você é o diretor de marketing do agronegócio brasileiro, você fica furioso, porque tem que mudar isso. E como é que a gente consegue mudar isso? Um planejamento de longo prazo com relação à comunicação. Então, tá certo, Roberto. O que você falou é perfeito. Nós aqui, racionais, entendemos isso. Agora, vai explicar isso no mundo que está cheio de polarização, nós contra eles. E outra coisa, esse assunto aí da PL do pesticida virou briga também de facção política, né? Virou guerra de partido político, de facção política. Entrou coisa de política no meio. Portanto, caramba. Você sabe qual é o grande problema que nós temos hoje? É que as mídias sociais e as facilidades que nós temos hoje de comunicação, ao mesmo tempo que elas deveriam facilitar o processo de comunicação, elas muitas vezes complicam o processo de comunicação. Por quê? Porque todo mundo começa a entender de tudo. Por exemplo, se nós aqui lembrarmos, quando nós éramos criança, nós tomamos vacina da poliomielite, da varíola, do tétano, da febre amarela, do punhado de vacinas. Sarampo. Nós nunca discutimos se era Pfizer, se era Coronavac, se era Janssen ou se era AstraZeneca. O que é? A gente tinha que tomar vacina, a gente ia lá e tomava, e pronto, acabou. Entendeu? Agora, hoje, tudo vira discussão política. É vacina, é pesticida, é importação, é exportação. Então, assim,
está ficando um mundo, nós estamos construindo um mundo mais complexo que nós, habitantes aqui da Terra, precisamos aprender a descomplicar um pouquinho isso, para a gente viver melhor, né? Agora, Marcelo, se o público, se eu não gosto da minha imagem no público, é minha responsabilidade. Eu tenho que ver o que eu vou fazer para mudar isso. Então, está faltando uma discussão estratégica de planejamento de propaganda, porque a guerra é propaganda, não é uma guerra de propaganda, está faltando uma inteligência sobre isso. E eu estou cansado de ver agricultor apanhar. Agricultor fica apanhando, não deve apanhar. E o agricultor parece que vai lá, ele vai, deixam ele na frente. Quem tem que cuidar de problemas que não são dos agricultores é a estrutura do agronegócio que o envolve. Cabe a essas corporações assumirem uma responsabilidade perante isso e proteger o agricultor. O agricultor é o elo que precisa de mais proteção em toda a cadeia. E ele fica indo para a luta sozinho, porque ele fica indignado. E aí ele aparece falando. E aí um detrator fala, ele xinga o detrator. Não adianta xingar o detrator. Tem que ter uma inteligência. Está faltando uma inteligência de marketing e comunicação para os agricultores brasileiros. E depois para o agronegócio brasileiro. Essas discussões, na racionalidade aqui, a gente sabe que é assim. Agora, amigos meus estão me mandando manifesto contra essa trolha dessa lei que vem de 2002, né, Roberto? 2002 começou esse papo. E é claro que a gente sabe que é uma lei de 89. É lógico que tem que mudar. Agora, cabe a quem? Cabe a quem arrumar esta percepção na sociedade. Pega o dinheiro. Onde é que está o dinheiro do agro, Roberto? Então, onde é que está o dinheiro do agro? Existem as associações dos diferentes elos da cadeia produtiva. Cabe a essas associações defender o interesse da imagem e da comunicação do setor. Agora, aí vem a questão. E onde estão os recursos para fazer isso? Porque qualquer comunicação, qualquer ação de massa tem um custo. Né? Aí vem a questão. Ninguém quer pôr a mão no bolso. Então, começa por aí. E onde está o dinheiro do agro? Os dados do CPEA mostram 27% da cadeia produtiva do agro é o dinheiro do agricultor. O resto não está no agricultor. Então, a quem cabe pegar o dinheiro do bolso? Vamos fazer aqui uma campanha pedagógica. Cabe às corporações. Por isso, eu fiquei entusiasmado que o exemplo da Pepsi seja um exemplo replicado por todo mundo. Quem tem que defender a imagem do seu originador é a indústria, é o comércio. Não é deixar o agricultor apanhando como heróis que vão apanhar lá na linha de frente da batalha. Cabe ao setor industrial, comercial e de serviços proteger os originadores, os agricultores, porque eles são o elo mais frágil de toda a cadeia produtiva. Portanto, vamos parar, vamos começar a cobrar. E o que você falou, Marcelo, dinheiro, o que é uma verba de propaganda se você pega 10% do dinheiro das grandes corporações e aplica nesse tipo de educação da sociedade com relação à ciência? É muito, não é? É um dinheiro que é possível de ser feito, tá certo? E aqui o Roberto sabe muito bem, você, Marcelo, também. Eu vivi com um empresário, Ney Bittencourt de Araújo, que fazia isso sozinho com a sua AgroSéries. Portanto, é muito possível todo mundo fazer esse tipo de ação, sim, e está na hora de proteger o agricultor e não deixá-lo ir para frente da batalha, apanhar só, como acaba apanhando, e ainda sendo ele, os agricultores querem veneno, quem quer veneno o quê? A última coisa que o agricultor quer é gastar dinheiro com defensivo, muito ao contrário. Tejão, vamos nessa, Tejão. Hoje eu li uma reportagem do New York Times que chamou a atenção, e na hora que você falou de planejamento de longo prazo de comunicação, é uma das questões também. Olha a matéria. Efeito psicológico das mudanças climáticas mobiliza terapeutas, grupos de ajuda e programas de certificação profissional em psicologia climática, ansiedade climática e eco-ansiedade. Resumindo, os jovens estão ansiosos por conta do bombardeamento de informações, muitas delas não científicas e negativas, né, em relação às mudanças climáticas, os problemas ambientais e tudo que a gente tem visto. Então, eles profissionais estão se formando nisso,
para combater o desespero através da ecoterapia, através de terapia comportamental. E eles fizeram uma entrevista, né? 45% dos entrevistados dizem que a preocupação com o clima afeta negativamente a sua vida diária. 3/4 acreditam que o futuro é assustador. E 56% disseram que a humanidade está condenada. Então, fica aqui uma pergunta. Será que o nosso setor poderia encarar isso, ajudando a levar informações reais e científicas para o mundo, melhorando essa percepção dos jovens? Uma das preocupações, agora linkando, né, com o trabalho que eu estou à frente, do material que vai para as crianças estudar, é uma linguagem negativa versus um mundo cheio de possibilidades que a gente tem dentro desse setor, que evoluiu, todas as tecnologias e todas as coisas boas. Isso não é contado na mídia, não é contado ali, e está gerando essa ansiedade climática, essa eco-ansiedade. E isso sem ignorar, né, as nossas decisões de consumo, mas fazendo uma grande reflexão. Então, acho que agora a agroindústria tem ainda outra responsabilidade, né? Mostrar esses avanços, trazer mais dados científicos, tanto para as mídias quanto para os materiais, para os livros, e conseguir fazer campanhas, investir numa campanha de longo prazo, de comunicação, para levar até a esperança, porque tem gente sendo formada para combater esse mal. Esse tema realmente está em alta, né? Nós temos que... O desafio do agronegócio brasileiro é nós criarmos uma agricultura resiliente à mudança climática, que é uma realidade. Olha o ano passado, nós tivemos uma seca histórica, né? Nos últimos 90 anos. Tivemos geadas severas que pegaram, inclusive, alguns campos de batata. Felizmente, nosso inventário está sob controle. Mas eu acho que o desafio, e a gente vem trabalhando, nós como PepsiCo viemos trabalhando nisso há algum tempo, variedade de batata mais resistente ao frio, às geadas, à seca principalmente, menos necessidade de fertilizante. Nós temos que otimizar as zonas de produção de plantio, ou seja, não adianta você querer plantar todos os meses do ano, que tem um risco associado a isso. Usar novas tecnologias, o Brasil nunca foi de armazenar batata in natura. Hoje já se faz uma necessidade. Você pode, com essa tecnologia, plantar nas melhores épocas, inclusive onde vocês têm mais alta produtividade e melhor qualidade, e estocar essa produção ao longo do ano. Então, assim, nós temos que repensar o nosso modelo de negócio hoje. Você pega o agronegócio, o Tejon, o Roberto, o Marcelo está aí no agronegócio há muitos anos. Pega o que era o agronegócio há 10 anos atrás e o que é hoje. E projetando para os próximos 8, 10 anos, vai ser completamente diferente. A gente vai ter que reinventar o nosso negócio, essa é a verdade, né? Para ter uma agricultura mais resiliente. E essa questão da comunicação, que o Tejon fala tanto, e que, de uma certa forma, interfere nisso que a Letícia acabou de falar, por que existe essa ansiedade dos jovens, essa preocupação com o amanhã, as questões de sustentabilidade, as questões climáticas. Poxa, será que a Terra vai ficar inabitável em X anos porque o homem vai destruir tudo e tal? Sabe qual é a grande questão disso? É comunicação, né? E a coisa mais complexa, não é fácil resolver essa questão, porque precisa de muita disposição de toda a cadeia produtiva em investir em comunicação, e também a gente precisa, aí é um desafio para nós aqui, nós 5 que estamos aqui hoje, é como a gente vai criar programas e debates que atraiam o interesse do público a todos os níveis. Por exemplo, eu estive olhando outro dia no YouTube, um programa nosso aqui, ele dá de 1.000 a 3.000 pessoas que assistem, né, em média. Você pega um programa de esportes, eu vou evitar de citar nomes aqui para não criar problema, mas, por exemplo, um doidão aí que faz programa de esportes, tal, 500.000 pessoas assistem o programa do cara, né? Então, aí eu fico pensando, como abranger mais público? Como criar interesse do público? Agora, será que assuntos e papos cabeça vai demorar quantos anos para gerar um interesse de massa da população? Sendo que coisas fúteis, ou se nós estivéssemos debatendo aqui o BBB,
talvez a audiência nossa estaria 100 mil pessoas assistindo a gente, entendeu? Então, é o seguinte, existe um problema crônico de comunicação e nós também somos culpados por isso, porque cabe a nós encontrar um modelo de comunicação que possa tocar e gerar interesse nessas pessoas. Por que um cidadão que fala de futebol e é doidão lá, ele consegue 500 mil pessoas para assistir ele? Por que quando as pessoas vão debater o BBB, consegue lá 100 mil, 500 mil, 1 milhão de pessoas e assim por diante? Então, esse é o Marcelo, que descobri. Marcelo, deixa eu contar uma história para você que o Tejão conhece. Há 6 anos atrás, eu presidi o COSAG da Fiesp, o Conselho Superior da Fiesp, e montei um programa de comunicação chamado Sou Agro. Um programa maravilhoso, contratamos uma empresa de consultoria, fez um projeto espetacular para a gente, contratamos a Giovanna Antonelli e o Lima Duarte para fazer a propaganda, aquela coisa maravilhosa, ela abria a geladeira dela e falava, olha a minha fazenda. Então tinha lá um filé, ela mostrava um boi, tinha lá um óleo de soja, mostrava a plantação de soja. Era uma coisa espetacular. Eu precisava de um volume de dinheiro muito grande para fazer uma campanha de 6 meses. Quero que seja já para passar em televisão, revistas e tal e coisa. E eu fui pessoalmente, como presidente do COSAG do programa, falar com todos os bancos, com todas as empresas que vendem máquinas e tratores agrícolas, colheitadeiras, caminhões. Eu fui pessoalmente. Nenhum banco deu nenhum tostão. Nenhuma fábrica de tratores e máquinas deu nenhum tostão. Quem deu o dinheiro foi a OCB, as Cooperativas Brasileiras, a Única, a ProSoja, a Abrapa e uma outra trade ligada à área de comércio internacional. Os fornecedores de insumos, nada. Ninguém deu um tostão. Então, o recurso que nós tivemos deu para 1 mês e meio só. Assim mesmo, nós fizemos a pesquisa antes e depois da propaganda aqui na Avenida Paulista e a percepção tinha mudado. Então, a verdade é essa. Isso que o TJ está falando é fundamental. As empresas, instituições que vivem do agro não bancaram nenhum tostão. Os agricultores que bancaram pelos seus órgãos de classe. Então, sem um trabalho que todo mundo dê as mãos, que foram precisamos fazer quando criamos a BAG em 93, até hoje, estamos lutando por isso, não vamos ficar sempre reclamando que não sabemos comunicar, porque falta pólvora. Dinheiro. Eu não vou dar tiro por 10 razões, porque eu não tenho pólvora. Eu preciso falar as outras 9 razões. Me lembro bem, Roberto. Eu acho que você conseguiu... Se eu estou enganado, eu acho que você conseguiu uns 13 milhões de real, 14, um dinheirinho desse patamar, se eu não estou enganado. Que é um dinheirinho. Precisava de 61 e eu consegui 14. Então, pois é. E outra, tem que ser esse trabalho, Roberto, tem que ser um trabalho perene, né? Com vários claro. Aspectos, colocar como os americanos descobriram lá nos Estados Unidos, no CFI, que a melhor pessoa para falar de ciência para a população leiga é uma mulher cientista pesquisadora. Eu pergunto, Roberto, o que é que o cidadão sabe do plano ABC? O que é que o cidadão sabe do plano solo? O que é que o cidadão sabe do bioinsumo? São temas maravilhosos, maravilhosos. Esses alunos nossos aqui, quando vêm do mundo, eles veem uma palestra da Mariane Crespolini sobre o plano ABC, eles, quando vão embora, eles dizem, o Brasil não merece a imagem que ele tem, o agronegócio brasileiro não merece a imagem que ele tem lá fora. Ficam encantados. Então, a gente devia discutir para a sociedade essas coisas geniais, mas não, aparece só aquilo que não presta. E atenção, agricultores, vocês também ficam falando e repetindo o que esses detratores falam o tempo todo. Isso também não é assim que se trata esse assunto. Detrator não é para ser enfrentado por você. Detrator tem que ser enfrentado pelos nossos fãs e não por nós, porque fica parecendo. A gente entra em guerra, entra em briga. Vai brigar com a Anitta, vai brigar com a Gisele Bündchen. Adianta você fazer isso? Claro, elas são lindas, maravilhosas. Nós a amamos. Vem aqui, vem com a gente. Vamos junto. Não briga com o detrator. Não entra nessa canoa furada, entendeu? Ótimo. Hoje o assunto aqui pegou fogo. Bom. Eu quero comer essa batata aqui. Eu vou comer essa batata aqui. Bom, o outro assunto aí para a gente debater rapidamente, que nós estamos caminhando já para o final do programa, né?
tanto a Conab quanto o IBGE divulgaram aí uma quebra de safra significativa, né, para os grãos brasileiros, né? E isso impactou aí em números maiores aí dos preços, e a gente tem aí, a cada semana, um novo relatório, e, na minha opinião, a coisa é um pouco pior do que esse relatório disse. Tá? Eu acredito numa quebra, infelizmente, ainda um pouquinho maior. Né? Então, não sei o que vocês estão sentindo nas conversas com as diferentes lideranças do agro aí, como é que vocês estão vendo essa quebra da produção brasileira? Roberto? Roberto está no mudo, Roberto. É um tema cabeludo. A verdade é que a seca que afetou do Mato Grosso do Sul para baixo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, foi dramática mesmo. A produção de soja desses 4 estados caiu 30%, um terço. Mas tem que produtor que perdeu 60%. Então foi realmente um desastre muito grande. A única coisa positiva que o levantamento mostrou é que a janela para a segunda safra de milho é melhor esse ano que era no ano passado. Então, se o tempo correr bem, o milho pode compensar isso. Compensar para o país. Para o produtor que perdeu, nada compensa. Então, nós precisamos ter ações muito fortes. A ministra Cristina está preocupada com isso, está olhando isso com sua equipe técnica, com todo o cuidado, para como resolver o problema de quem perdeu a produção. Esse é o lado do produtor. Agora, você tocou o outro lado, Marcelo, que é relevante. Uma safra, nós estávamos planejando uma safra esse ano de 290 milhões de toneladas, talvez 300 milhões de toneladas. Seria uma safra espetacular. Vamos colher 268, 265, bem menos. Se colhesse uma safra de 290 milhões de toneladas, nós íamos acabar com a inflação. Era muito bom o papel da agricultura acabando com a inflação. Infelizmente, o Laninha não deixou acabar com a inflação. E a gente espera que ela não atrapalhe tanto o produtor de milho do centro-oeste, da segunda safra agora do sul do país. Legal, gente. Estamos caminhando aqui para o final do programa. Eu queria agora fazer a nossa rodada de despedida e a mensagem final de cada um. Vou começar com você, Ricardo. Obrigado aí pela presença. Parabéns à PepsiCo pelo programa integrado da cadeia que vocês fazem, pelo brilhante desenvolvimento de valores de ESG. E para nós vai ser sempre um prazer te receber aqui, viu? Obrigado pela presença. Sua mensagem final para nós aí de 1 minuto, por favor. Não, nós que agradecemos a presença aqui. Realmente a PepsiCo é uma empresa muito séria, movimenta o agronegócio brasileiro e a gente acredita, né? Tanto é que nossa produção é 100% local, a gente acredita no agronegócio brasileiro. E estamos aí abertos para novos fóruns. É um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Tejon? Meu caro Ricardo, parabéns. Que isso inspire a todo o setor que envolve os agricultores a falarem bem dos agricultores, porque vocês se comunicam com a cidade. Continuem assim e eu estou de partida para a França, amigos, para as minhas aulas lá, retorno 14 de março e lá nós vamos estar trabalhando esse conceito de formação de Agribusiness Chief Officers, formação de jovens na visão do complexo inteiro da cadeia produtiva. E se tiver a operação da PepsiCo lá por Nantes, na França, por ali, por favor, seria ótimo ter ali uma palestra de algum executivo de vocês lá também. Agradeceria muito. Ô, Tejon, você vai chegar no dia do meu aniversário, viu? E eu quero uma festa especial. Tá bom. Uma festa especial. Vamos planejar. Letícia, Tá bom? Considerações finais. Queria agradecer muito o Ricardo, né, por essa conversa e parabenizar por essas metas de sustentabilidade que vocês colocaram. Foi bom ouvir tanto das mulheres como também da integração que vocês têm com o pequeno produtor, desenvolvimento das comunidades em volta e que a PepsiCo faça bastante diferença aí com essas cadeias produtivas. Então, obrigada, Tejon, professor Roberto Rodrigues e Marcelo, por essa oportunidade também de estar aqui com vocês. Obrigado, Letícia, pela presença. E, Roberto, suas considerações finais.
Ok, Marcelo. Bom, em primeiro lugar, quero desejar ao Tejon um maior sucesso, como ele sempre tem, tudo que faz lá na França, e que leve a imagem do Brasil, mostra a comunicação brasileira com a competência que ele tem lá na França, para que ele seja mais respeitado, não fique tendo que ouvir as coisas do Macron contra nós aí. Mas quero agradecer muito também ao Ricardo pela participação dele, ao Tejon, por deu um exemplo hoje patriótico de como tratar as coisas do negócio brasileiro, a Letícia pela sua permanente lucidez no tratamento dos processos, e a você, Marcelo, que tão bem é o maestro dessa nossa pequena orquestra. Obrigado a todos, até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Obrigado, Roberto. Bom, gente, primeiro, Tejon, eu queria desejar a você aí sucesso enorme lá na França e que você mande para nós, se você não puder entrar ao vivo, você mande uns vídeos para nós contando tudo que está acontecendo lá para a gente pôr aqui no programa, tá? Vou mandar. Beleza. Bom, gente, a semana passada eu falei aqui que estava sendo construída a maior fazenda vertical do mundo, lá na Pensilvânia, para atender mercados ali da Filadélfia, de Nova York e assim por diante. Essa semana agora, a mídia divulgou um grande investimento do Walmart no setor de fazendas verticais urbanas. Vai fazer N fazendas verticais urbanas nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos para poder abastecer os seus supermercados com alimentos saudáveis, frescos, com oferta constante e com ambiente controlado. Por que eu estou falando isso aqui? Em 1992, eu me lembro de eu estar numa sala de reunião e o presidente da empresa que eu trabalhava entrou e deu um celular para cada um de nós e falou para nós que aquele aparelho iria falar sem fio e a gente poderia andar pela cidade e conversar com ele. Nós sabemos o que essa máquina virou e o que ela interfere nas nossas vidas hoje. Então, eu queria dizer o seguinte, muitas vezes novas tecnologias, novos formatos de produção vão chegando e às vezes a gente acha que isso é coisa de um futuro muito distante. E esse futuro, ele passa muito rápido e chega no presente. Então, cabe aqui ao nosso programa sempre também trazer novidades, novas tendências. Por exemplo, tem vários frigoríficos norte-americanos investindo em laboratórios de produção, de multiplicação de carne em laboratório, seja de boi, seja de suíno, seja de aves. Então, é muito importante que a gente acompanhe essas evoluções para que a gente possa fazer disso uma oportunidade para toda a cadeia do agro e nunca uma ameaça. Obrigado aí pela presença de vocês, obrigado aos nossos internautas que nos assistiram até agora. Quem gostou do programa, por gentileza, coloque aí um like, compartilhe com os seus amigos e obrigado também aos amigos que têm seguido a gente no Instagram, que têm curtido lá os nossos vídeos no Reels e obrigado por todo o carinho e todo o apoio que vocês têm dado a nós. A gente se vê novamente segunda-feira, às 5h30 com mais um programa Conexão Campo Cidade. Boa noite e até lá.